Esse arquivo vai estar em linha dentro em breve, provavelmente talvez dentro de 2 ou 3 meses. E esta é a minha apresentação na ficha biográfica que escrevi para o arquivo. Natural de Lisboa, Fernando Aguiar é licenciado em Design de Comunicação pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. É professor de Educação Visual no ensino básico e secundário. Paralelamente à sua atividade como artista plástico, poeta e performer, Fernando Aguiar organizou festivais, exposições e antologias de poesia experimental, entre os quais Poemografias, Perspectivas da Poesia Visual Portuguesa, primeiro Festival Internacional de Poesia Viva, Concreta Visual Experimental, Poesia Portuguesa 1959-1989, Visual Poesia House Portugal, Poesia Experimental deles 90 e Imaginários de Ruptura, Poéticas Experimentais. Esta intensa atividade contribuiu decisivamente para a divulgação e afirmação nacional e internacional da poesia experimental portuguesa. E, de facto, nas vitrinas que estão ali daquele lado, e também em algumas das obras que estão aqui, está documentado esse trabalho do Fernando ao longo de praticamente 4 décadas, desde o final dos anos 70. Ele foi um grande dinamizador de iniciativas em Portugal e no estrangeiro. Ele próprio tem uma capacidade incrível de responder às solicitações das outras pessoas e de criar uma rede de contactos que ele tem mantido ao longo de anos e anos, com troca de correspondência, com troca de materiais, com muitos artistas que trabalham pelo mundo fora. E esse trabalho ajudou a que o Fernando seja hoje um dos grandes testemunhos da atividade experimental a nível nacional e internacional. Ele tem um arquivo muito extenso de muitas obras e penso que esse aspecto deve ser realçado também na sua atividade, que é uma atividade de organizador e de agregador de muitas pessoas. Na obra de Fernando Aguiar, que se inicia na década de 1970, encontramos uma interseção singular entre escrita, pintura, instalação e performance. O desenho e os processos de inscrição da letra são desenvolvidos num constante contraponto entre a pura visualidade plástica da pintura e da colagem, por um lado, e a sua presentificação corporal através de modos de interação participativa e presencial que envolvem público, autor e signos. A presença performativa e tridimensional da letra e da palavra manifesta-se igualmente em projetos de instalação e de arte pública, como é o caso do Parque Soneto Ecológico, plantado em Matosinhos em 2005. Este parque foi originalmente projetado ainda em 1985 e foi finalmente construído, plantado em 2005. Podem visitá-lo, penso que na exposição que vai ser feita também aqui em Coimbra mais tarde, em maio, haverá uma referência, uma história desse projeto, que acho que é um dos maiores projetos e mais criativos e mais que reúnem as múltiplas dimensões da obra do Fernando. Acho que é um dos mais significativos. A experimentação visual e sonora com a palavra ocorre ainda sob a forma de livros, mas é no desenvolvimento de uma poética da performatividade presencial do sujeito e da palavra e numa pesquisa plástica e pictórica da letra que a sua obra mais se singulariza. Dos seus livros de poesia refiram-se Poemas Mais ou Menos Histoéricos, de 1974, e está ali. O Dedo, também ali. Minimal Poems, já vi alguns, acho que está ali. Está aqui. Minimal Poems, de 94. Os Olhos que o Nosso Olhar Não Vê, de 99. Tudo por Tudo, 2009. Estratégias do Gosto, 2011. Algumas das suas performances estão também documentadas em livro. Rede de Canalização, 87. Recent Actions, 97. A Essência dos Sentidos, 2001. Organizou o primeiro e o segundo Encontro Nacional de Performance, em Torres Vedras, 1985, na Amadora, 1988, e realizou inúmeras intervenções e performances poéticas em festivais, museus e galerias de arte em mais de uma dezena de países. Das suas exposições individuais refiram-se Poesia Visual, 1979,
Ensaios para uma nova expressão da escrita, 1983. Palavras sobre palavra, 1984. E O papel dos signos, 1992. Destaque-se ainda o Arquivo Fernando Aguiar, uma coleção de literatura experimental constituída por cerca de 2.500 originais, maioritariamente obras e documentação de poesia experimental e visual, mas também de áreas afins como a arte conceptual, fluxos, performance e arte postal, produzidas a partir da segunda metade dos anos 60, com uma especial incidência na poesia visual dos anos 80 e 90. Isto é a nota biográfica que vocês poderão ler depois no Poex. E eu, quando comecei a olhar para o livro e a folhear e a ver as imagens e os textos visuais que aqui estão, o livro fez-me pensar sobre a efemeridade da vida. Não sei porquê, talvez pela forma como o Fernando se autorrepresenta em vários momentos da sua atividade. E lembrei-me também que a primeira vez que eu me desloquei para ver uma exposição do Fernando foi esta exposição de 1992, O Papel dos Signos, salvo erro, na Casa Bocage, em Setúbal. E, entretanto, já passaram 21 anos. Bom, vou ler o texto que eu escrevi sobre o livro. Que se lixa a Troika. Não, não é este. Tocar a letra. Com as mãos, com os olhos, com a voz. Os 39 textos visuais que integram Revisitación, na sua condição de reinscrição de inscrições e atos anteriores, revisitam precisamente essa tensão presencial entre a letra e o sujeito. Todos os textos são colagens que sobrepõem, justapõem e interpõem recortes de imagens fotográficas de ações anteriores de Fernando Aguiar e letras alfabéticas, em novas composições visuais, a cores e a preto e branco. Mas note-se que as ações que estão na origem das inscrições fotográficas já são, elas próprias, registro de interações ao vivo entre o autor e as letras, abrangendo dezenas de ações poéticas ao longo de mais de 3 décadas. Este modo de revisitação do ato poético, através de um vestígio fotográfico submetido à reinscrição topográfica, cria uma espécie de regressão infinita. O autor, que toca nas letras ao vivo, performance, torna-se no autor que toca nas letras ao vivo, colagem, que se torna no autor que toca no autor que toca no autor que toca nas letras ao vivo, livro. É neste abismo de figuração que encontro uma hipótese de leitura de revisitação. Calma aí que isto não é para ler, isso é só para ver. Aquilo que a obra performativa de Fernando Aguiar põe em cena, através da sua presença corporal, em interação com os signos, é a possibilidade de copresença entre o corpo do sujeito e o corpo da linguagem. Agarrar as letras, tomá-las nas mãos, é exteriorizar com o tacto a abstração da diferença que sustém o alfabeto. Ao materializar a língua num alfabeto que se pode tocar e ver no espaço tridimensional da presença do sujeito, o ato poético mostra os signos em ação no mundo dos objetos. A letra recortada é um objeto evocativo da ação dos signos no espaço de produção do sujeito. A grelha formal da língua e da tipografia diz-me como me digo, como me faço presente no gesto de nomear. A letra oferece-me uma possibilidade de voz. Transformada em recordação através do registro fotográfico ou impresso, esse modo de copresença que corporiza o signo e significa o sujeito pode ser evocado como inscrição, documental e fantasmal da memória. Nessa inscrição do que foi e do que pode ainda ser, vejo indícios de ações singulares que mostram a passagem do tempo sobre o meu corpo e a possibilidade de remarcá-lo ainda mais uma vez com o toque das letras. A mão move-se no meio da pura potencialidade do alfabeto. A percepção da sua energia sígnica
restitui-me a uma condição proto-semântica. Ao colar as letras sobre os recortes das imagens fotográficas, torno presente a minha própria ação como palimpsesto, vestígio indicial de um ato passado e gesto compulsivo de representificação no corpo da letra. Que letra sou eu? Como tocar a letra que sou? Como ser no meio das letras? Revisito-me. No meio dos signos, eu. Tento tocar a letra, a abstração profunda da sua forma. Tento dar-lhe um corpo. Deixo-a escrever sobre mim. Deixo-a escrever sobre o mundo. Tenho esperanças que a escrita toque no mundo, que eu consiga tocar-lhe. Talvez, se colar letra sobre letra sobre letra, a escrita se torne secreção corporal. Talvez a coreografia desse modo interior de sentir a letra, a agir, possa ganhar corpo diante de mim. As letras voam no alto. As letras colam-se às paredes. As letras caem no chão. As letras saem da boca. Boca alfabeto. Boca alfabeto sem sentido. Corpo alfabeto sem sentido. Corpo letra revisitada. Revisito-me. No meio dos signos, eu. Tento tocar a letra, a abstração profunda da sua forma. Tento dar-lhe um corpo. Deixo-a escrever sobre mim. Deixo-a escrever sobre o mundo. Tenho esperanças que a escrita toque no mundo, que eu consiga tocar-lhe. Talvez, se colar letra sobre letra sobre letra, a escrita se torne secreção corporal. Talvez a coreografia desse modo interior de sentir, a letra agir, possa ganhar corpo diante de mim. As letras voam no alto. As letras colam-se às paredes. As letras caem no chão. As letras saem da boca. Boca alfabeto sem sentido. Corpo alfabeto sem sentido. Corpo letra revisitada. Obrigado.